Fala galera, bem-vindos ao BatedeiraCast. Eu sou o Wilton Kiel e até que enfim eu entendi o que é relações públicas. Eu sou o Jorge e como vocês estão vendo hoje com um visual novo, isso aí foi influência do meu PR, tá? Eu tenho... Mentira, não tem nada a ver com isso. Não, só pra desmentir. E estamos aqui para aprender hoje um pouquinho sobre esse trabalho aí, né? Que até então a gente não sabia tão bem como é que era, né, Mati? Então, podia falar com a gente aí, Mati? Isso aí, eu sou o Matias Simon, também conhecido como Mati. Eu estou me aproximando aí dos 20 anos de experiência dentro da área de PR, que é Public Relations, e a ideia é que a gente conversar um pouco sobre o que é essa área. Acho que muita gente tem algumas falsas noções de o que ela é na verdade, e hoje ela acaba sendo super importante aí para empresas de grande, médio e até pequeno porte que acabam se apoiando em PR para avançar no seu crescimento e também para se comunicar com os diversos públicos, né? Legal. Então assim, eu acho que hoje vai ficar esclarecido que PR não tem nada a ver com usar simplesmente inteligência artificial e pronto, tá tudo resolvido, né? Então é completamente fora disso aí, né? Assim, eu acho que uma boa forma de a gente começar, e aqui eu não vou dar uma lição de história para vocês, não é nem a ideia, iniciando pela primeira demanda de PR que acaba sendo atribuído aí como onde se criou o PR. O John Rockefeller, que é a mesma pessoa que dá nome lá ao Rockefeller Center em Nova York, ele era um magnata, construía, se não me engano, estradas de rodovias, construía infraestruturas em cidades e tal, e ele, em determinado momento, tinha uma imagem muito ruim junto à imprensa e junto ao público. Então, a ideia que ele teve foi contratar um jornalista que trabalhava num veículo tradicional, num jornal tradicional, para tentar servir como um conselheiro para ele sobre como ele deveria se relacionar com a imprensa para, obviamente, conseguir ter uma cobertura mais favorável. E assim, muita gente fala que então o PR é um cara que vai maquiar as histórias, que vai criar coisas onde não existem. É o marqueteiro. É o marqueteiro. E a verdade não é essa, assim, o PR não sobrevive se ele tiver que mentir, se ele tiver que inventar a história. O que o PR precisa entender ele precisa saber o que está acontecendo, qual é a realidade daquele cliente, qual é a necessidade e fazer de uma forma transparente a comunicação com o jornalista, porque do outro lado ele vai ter um profissional que está ali para investigar, para muitas vezes buscar algum problema, alguma dificuldade que a empresa está passando. Então acho que a transparência é um conceito bem importante. Mas eu queria trazer aí para vocês essa história de origem aí de PR. A gente já evoluiu muito de muitos anos para cá. Eu acho que quando eu comecei 20 anos atrás, eu me lembro que, por exemplo, a gente ia até as redações de jornais para entregar um disquete. Nesse disquete a gente colocava a notícia do nosso cliente e o jornalista ia lá, abria esse disquete, ia ver qual era o conteúdo e decidia se ia publicar ou não. Acho que alguns meses depois começamos a usar e-mail como uma ferramenta de enviar. No começo o jornalista mal abria o seu e-mail, não via esse conteúdo. E hoje a comunicação, obviamente, ela é muito por e-mail, mas ela também é redes sociais. A gente tem também recursos de inteligência artificial, como você tinha falado, que estão começando a ser usados e acho que tem muita coisa ainda para explorar. E é um meio que nunca teve tão forte, nunca teve tão presente. Aí eu acho que nenhuma empresa grande hoje do mundo inteiro não tem uma equipe de PR, não leva o assunto a sério. E o PR hoje está muito conectado às lideranças das empresas. Então a gente tem um acesso privilegiado, que eu sempre chamo, até estava falando com o Jorge antes. A gente tem uma carreira paralela de outros profissionais que estão dentro de uma empresa, porque a gente tem uma proximidade maior com as lideranças. A gente é visto como estratégico por essas lideranças, então tem esse papel e esse contexto que acho que dá uma abertura do entendimento do que é um profissional de PR hoje. PR Public Relations, como eu tinha falado. Que na verdade aqui, né, pegando o primeiro ponto, tá, não é o secretário, né? Via de regra, uma das coisas mais comuns, Hilton, é associar, né? Não, então o cara se formou em relações públicas, o cara é um secretário, né? Quantas vezes ou vai ser a pessoa que vai organizar um evento, vai organizar Agenda. o cerimonial do evento, quais vão ser as autoridades que precisam ser nomeadas, quais são as autoridades que não precisam ser nomeadas. Não é isso, claramente não é isso. Então, assim, uma primeira pergunta tá aí. Como é que você entra nessa carreira? Existe uma faculdade específica
de relações públicas? Ou você faz uma faculdade de jornalismo e uma especialização nisso aí? Qual que é o caminho? A gente tem hoje no mercado profissionais que tanto se formaram em jornalismo quanto se formaram em relações públicas. Eu tenho um entendimento... Então, existe então uma faculdade de relações públicas? Existe uma faculdade. Qual é mas, a tua assim, formação, Matias? A minha formação é como jornalista. Uhum. E a imensa maioria dos meus colegas e das pessoas que eu conheço no ramo acabaram entrando pelo jornalismo. Beleza. A gente está vendo... É o caso dessa minha amiga que eu estava comentando Exatamente. aqui. Algumas faculdades até fecharam cursos de RP nos últimos anos. Eu acho que o jornalista ele sai da faculdade mais preparado para construir histórias, para preparar informação. Acho que a forma como a carreira evoluiu globalmente fez com que o jornalista estivesse mais bem equipado para lidar com os desafios que hoje a gente tem em PR. Até questões de gestão de crise de comunicação, por exemplo, empresas podem ter, obviamente, problemas com um produto, problemas com alguma solução, com algum serviço que eles entreguem, e isso pode gerar uma repercussão negativa na imprensa e precisa ser feito um plano de comunicação para responder a isso. E aqui a gente tem que deixar bem claro que o plano de comunicação não é simplesmente abafar o assunto, porque abafar o assunto não existe. Uhum. Isso também é uma falsa noção que as pessoas têm, ou não, a gente vai... Talvez pode até ter sido no passado. Pode ser. A gente está falando aqui em desenvolvimento da América, né? O exemplo que você usou. Precisava ser feito de qualquer coisa. Eu já me dei conta que em 5 minutos de gravação que os nossos amigos PRs devem se dar muito bem com os advogados das empresas. É um relacionamento próximo, acho que principalmente em gestão de crise a gente trabalha muito de mão dada com esse público, sem dúvida. Acho que faz parte do dia a dia também, principalmente na questão de gestão de crise. Mas como eu falei, PR não é também só gestão de crise, a gente também tem, vamos dizer assim, o lado bom, em que a gente trabalha com lançamentos de produtos, lançamentos de serviços, e realmente aproximar a imprensa das notícias da empresa para que ela consiga ter uma cobertura positiva e consiga ter uma comunicação transparente aí com a comunidade, com todos os stakeholders que estão na volta dessa empresa. Né? Eu tenho uma pergunta de novo aí. Eu gosto dessa Vamos assunto, eu acho muito interessante. Eu te falei que, né, no começo a gente começa a falar, não vai rolar. Cara, isso aí é o tipo de assunto que não para, velho. Porque normalmente, só para te explicar aqui, é que o Jorge faz as perguntas, entendeu? Que ele ele é o cara que comanda aí os assuntos, ele é o nosso diretor de assuntos, né? Lembra do diretor de assuntos aleatórios? Sim. Então, mais ou menos isso que eu faço. Sou eu. Ele é umas pônei. Nem me lembro, anoto aqui, nem me lembro depois dos assuntos. Mas a pergunta é a seguinte, você falou que, assim, por exemplo, PR, né? Ele administra crises, né? Entre outras coisas, né? De certa forma. Eu sempre vi o PR como sendo realmente o ponto de comunicação da empresa, não essa parte de administração de crise. Porém, está em evidência agora essa questão de administração de crise por causa da Disney, né? A Disney, ela teve uma perda no ano, eles fizeram o relatório e tal, tiveram uma perda de 196 bilhões de dólares. Então você imagina o que o PR deles não deve estar trabalhando. E assim, tem muito PR que é especializado em relação com investidores. Uhum. E eu acho que esses são os profissionais que lidam de uma forma diária com esse tipo de assunto. As empresas hoje, obviamente, elas têm que obedecer aí regulamentações de cada país e precisam reportar os resultados. Então precisa ter transparência e com certeza a forma com que esses comunicados são preparados, até o treinamento de um executivo que vai fazer a apresentação dos resultados, ela é muitas vezes liderada por PR também, um PR mais focado em relação com investidores. Hoje, até para vocês saberem, o meu foco é muito em produto, eu trabalho muito com PR de produto, e obviamente dentro de produto existem gestões de crise, existem outros temas. E claro, a empresa toda se envolve, principalmente o time inteiro de PR se envolve em questão de resultados, porque é algo que é super importante dentro de um contexto de uma empresa, relação com investidores. Mas a gente tem pessoas específicas hoje que já se especializaram em PR com relação com investidores. Então eles têm um conhecimento maior de todos os dados, de todas as informações e como de verdade você ter uma comunicação efetiva e transparente nesse público. A gente sabe que o
o tema resultados ele não é um tema simples, não é qualquer profissional que consegue navegar nesse meio, então realmente precisa de uma especialização, mas PR está super envolvido nisso também. Entendi. Queria só deixar mais... A minha participação vai ser só assim hoje, né? Queria avisar o pessoal, né, da Dell aí, o cara testa de verdade os negócios. Para poder ter uma opinião aqui sobre os produtos, acho que o nosso amigo Mate deveria ter mais oportunidade de testar, né, os produtos, especialmente os produtos de ponta, que certamente vai ter a melhor opinião. Se não estão explorando isso na empresa, estão deixando de usar um talento importante aí. Não, sem dúvida. Aceito o toque do amigo, mas assim, a gente também tem eu tenho um contato bem grande com produtos, com lançamentos, e acho que é uma das coisas que me fez querer ter esse desenvolvimento na área e trabalhar com produto é a paixão que eu tenho por tecnologia, a paixão que eu tenho por produto. Então, semana passada eu estava em Nova York para a gente apresentar alguns produtos aí que vão ser mostrados lá no começo do ano, durante a CES em Las Vegas. Então, para mim, estar lá foi um sonho, ter contato com esses produtos que vão ser lançados no futuro, produtos que vão tocar a vida do usuário, do consumidor final. Acho que eu me encontrei muito nessa vida de produto, eu sempre me chamo de produteiro, porque produto é o meu chão. Eu gosto de sentir o produto, de entender a proposta, de moldar as mensagens que a gente vai construir a partir daquele produto, conversar com as pessoas que desenharam o produto para entender qual é a lógica, qual é o sentido, qual é o alvo, o que a gente tem que alcançar para construir essas mensagens, para fazer essa conexão e esse meio de campo com a imprensa, né? Mas até complementando ali o que a gente tinha falado, o PR também, ele não é... Algumas pessoas acham que o PR é um porta-voz. E o PR não é um porta-voz. O PR, na maioria das vezes, ele não dá entrevista, ele não fala diretamente com a imprensa para dar uma entrevista, ele treina a pessoa que dá a entrevista. Então, esse também às vezes é alguma falsa noção, em alguns momentos... por exemplo... Eu vejo os PRs controlando, né, Sim. o que vai acontecer. Na verdade, aquilo lá é só o que está sendo visto, porém não é o trabalho dele em si. Exatamente. Porque o trabalho dele é 99% o que foi feito antes daquele momento que chegou ali. Porque quando chega no jornalista, o trabalho de PR acaba. Uhum. A gente não tem influência, a gente tem influência, mas a gente não tem controle, a gente não tem aprovação de conteúdo do que vai ser publicado. O jornalista tem toda a liberdade para publicar, e é bom que ele tenha, porque honestamente, se o veículo me desse a oportunidade de aprovar o conteúdo que eu estou divulgando, eu provavelmente não ia querer, porque ele não ia ter credibilidade, né? Eu só quero deixar de novo aquela pequena passagem que o nosso amigo, na verdade, ele é um condutor de uma orquestra aqui, né? Basicamente é isso que acontece, né? Não aparece no palco, não tá aparecendo no palco, mas ele tá aqui, né? Tá puxando. Só pra deixar bem claro, essa é a minha participação com esse meu novo cabelo, tá? Esse novo estilo é pra isso. Hoje eu só venho trazer essas, né? Esses como diz, esses clips, né? Os shorts. Né, as pequenas shorts. Hoje eu vou criar 200 shorts, até notar os minutos, segundos que tá acontecendo aqui, tá, pessoal? Não dá, com o Matias do lado aqui, cara, tem que deixar o cara falar, entendeu? Uma outra coisa aqui. Uma outra coisa que também vejo que acontece muito é que por mais que o entrevistado seja treinado, né, pelo PR e tal, porque você tenta controlar aquilo que a pessoa vai falar para ela não falar coisas a mais que ela não deve falar, né, que não deveria falar, uhum. E coisas a menos que também deixaria de ter tido aquela oportunidade para colocar algo que precisa ser, né, colocado no mercado, por exemplo, no caso de produto. Porém, quando o cara está sendo entrevistado ali, dependendo do entrevistador fizer uma pergunta, ele pode sair completamente de um script, mais ou menos, que foi, não que tinha sido combinado com uma emissora, né? Não é isso que eu quero dizer. É que foi combinado entre o PR na empresa, uhum. Entre a importância do assunto que tem que ser tratado. Existe uma mensagem e essa pessoa transmite essa mensagem. Então, não chega a ser, né, um script, né? É muito mais tá alinhado. Tu disse que iria falar isso, tu entendeu? Tem que falar isso? Então tu vai lá e fala isso. Basicamente, eu iria por aí, né? Só que, por exemplo, o Elon Musk da vida, ele poderia chegar e falar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o negócio que foi combinado com o PR deles. Entendeu? Numa entrevista de um porta-voz com um jornalista, a verdade é que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, exatamente. Tudo pode acontecer, o entrevistado pode ter um branco, pode
ir para um assunto em que ele não queria ou responder uma pergunta que não foi preparada. Uma das coisas que a gente faz é treinar o porta-voz para esses cenários, para que ele entenda o que ele pode fazer se a conversa for para um lado que ele não deve abordar, por exemplo. O que acontece muito hoje em dia é, por exemplo, o porta-voz é convidado para falar sobre um assunto X e a pergunta vem sobre um assunto Y que não é a área de expertise dele. E isso é algo que os nossos porta-vozes, e assim, com a maioria dos porta-vozes que eu já trabalhei, que já tem experiência com entrevistas, eles têm uma naturalidade para explicar isso para o jornalista, de que aquele não é o assunto ideal, ideal não, que aquele não é um assunto em que ele é o expert para falar, e que a gente pode, a equipe de PR pode contatar ele para indicar a pessoa exata para falar sobre aquele assunto. Então isso é algo que acontece numa base diária, assim, é bem parte do trabalho. Outra forma que a gente tem de contornar algum problema, de repente o porta-voz sem querer, ou até algumas vezes por querer, pode ter sido deselegante com o jornalista, a gente sempre vai tentar fazer o contorno depois no follow-up dessa call com o jornalista, explicar o porquê e de novo. A ideia é tentar ser transparente, obviamente ninguém quer ser deselegante com o outro, tem que entender o que aconteceu naquela situação para fazer o contorno, conversar com o jornalista e ser transparente. Eu vejo, tem muita coisa acontecendo isso no Brasil hoje em dia, principalmente por causa que tem muita empresa tomando viés partidários, né? Assuntos que eu nem gosto de conversar. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa que está sendo entrevistada ali não quer falar, e o entrevistador tem um viés por causa de uma determinada emissora ou não, ou um jornal que seja, quer puxar o assunto para aquela sardinha daquele lado lá, e o cara não quer, ele quer a sardinha do lado de cá. Aí fica aquele conflito gigantesco, entendeu? E por que tá ali, né? E aí todo mundo fica assim, as pessoas que estão assistindo ficam assim, Sim. Caramba, pra que essa entrevista foi arranjada, entendeu? As questões complicado. políticas eu sempre falo que são... Quer acrescentar pra você? São fatores externos que as empresas não têm controle. Então, realmente abordar a política é algo que para uma empresa privada é muito delicado. A gente, na maioria das vezes, acaba tendo a orientação de que a gente diga que é um assunto externo, sobre o qual não se tem controle, é um fator externo. Então, a empresa vai trabalhar à margem disso, ela não vai ter nenhuma influência em uma decisão política, enfim. Acho que é muito nesse sentido. Eu tive a sorte de trabalhar na minha carreira até agora com empresas que sempre entenderam o seu papel, nunca avançaram a linha nessa questão política, de ter algum viés ou não, e que sempre entenderam que o seu papel era se moldar a situação. Governos têm formas diferentes de governar, têm formas diferentes de trabalhar as legislações e precisa se adaptar. A empresa que quer sobreviver, ela vai ter que trabalhar com a liderança que tiver. Empresa é perpétua, governo não, né? Governo muda. Deixa eu só entender aqui até agora, então, né? Já que nós estamos todos aprendendo aqui. Primeiro, o Mati me disse que ele é um contador de histórias. Né? Um contador de histórias, né? Pô, o cara vai lá, conhece o produto, quer conhecer a pessoa que faz o produto, né? Entende a missão da empresa e acaba escrevendo uma história. É um consultor aí, né? Um contador de história. Segundo, cara, é um condutor de orquestras. Né? Para ficar uma linguagem mais fácil, porque assim eu entendo. Né? Um condutor de orquestra entender as maquinações, as funções internas e trabalha antes e aí depois deixa pro nosso rockstar lá assumir, né? E por fim o cara dirime crises também, entre outras, né? Então até agora, cara, contador de história, dirimidor de crises e condutor de orquestra. Eu tô apavorado. Olha, depois desse podcast aqui, umas 300 pessoas vão escrever no curso de PR. De tédio o PR não morre. Realmente tem bastante... Tem bastante variedade na carreira. Tem bastante variedade na carreira. Eu acho que, assim, dependendo do segmento em que atuar, vai ter mais gestão de crise, vai ter mais relacionamento. Relacionamento também é um ponto que eu acho que eu não toquei. Relacionamento com imprensa. Muitas vezes a gente se aproxima de um veículo sem ter um lançamento, sem ter um produto, sem ter algo para especificamente divulgar, mas
para conhecer o jornalista, para entender o que ele precisa, até para ter uma relação no futuro, se surgir alguma notícia, alguma informação que precisar ser divulgada, você já tem a proximidade com esse jornalista. Então isso também é algo bem comum, esses encontros de relacionamento, essa proximidade aí com os jornalistas. Pô, o cara é lobista. Quase isso. O cara é lobista, o cara é condutor de história, lobista. Mas no Brasil não é porque... Meu Deus do céu. mas no Brasil não é porque não tem, né, essa função. Né? Aliás, tem essa função, porém ela não é legalizada, então a função não existe. Não é extraoficial. Uma função. Não tem? É uma função extraoficial, né, digamos assim. Porém, não, no Brasil não tem a função de lobista, né. Tanto que o pessoal chama, que é completamente diferente de PR, chama de um marqueteiro, né, marqueteiro de campanha, Sim. ou coisa assim do tipo. Porque lobista, ele é mais mesmo na questão ali, né, de criação de leis, A questão também que o lobista vai muito além disso, né? Não, se você generalizar a palavra, do que exatamente, assim, se você pegar a palavra e falar assim, qual que é o significado dessa palavra, sim. Lobista é uma pessoa que faz lobby. Ele não importa se é um lobby entre duas pessoas, Isso, é são governo, duas empresas, ou se é governo. Porém, o termo comum, utiliza-se muito convencional, mais. Né? lobista para lobby de governo. Mas a mesma coisa quando a gente estava gravando o podcast sobre sonho americano, né? Você colocou especificamente, não, mas peraí, o sonho americano é ter sucesso, né? Não ter Tu tem que te formar, tem que ter um emprego estável, tu vai ter 3 filhos, né? Tu vai te aposentar com 65 anos de idade, 60 anos de idade, tem que ter o cabelinho branco, né? Tem todo um perfil ali, né? Exatamente. Aí você focou bastante num termo lá, que o André até comentou na hora, falando assim, mas peraí, você fazer tal coisa também falou assim, mas não é isso que significa essa palavra. Lobista aqui, aliás, no contexto, quer dizer? Não, o lobista no geral, que está na cabeça das pessoas, no conhecimento popular, é uma pessoa que está no meio do governo. Olha só essas frescuras de mídia social. Esse influencer, tu acha que é o quê? Influencer é um lobista, o lobista também é um influencer, só não gosta, só que eu acho que o influencer gravatinha, é um propagandista. tá lá no Congresso, mas ele é um influencer também, entendeu? Se ele pudesse usar as ferramentas de internet, se fosse mais eficiente para eles usariam, e vários lobistas usam as ferramentas de internet. Eu entendo até que o influencer hoje ele é mais um canal de comunicação. Ele virou um canal de comunicação para as empresas chegarem no público, né? Então, as empresas estão cada vez mais usando porque dá resultado, inegavelmente dá resultado. E é barato, né? É barato, mas também é controverso em alguns casos, tem muitos exageros, tem muita falta de natividade quando se trabalha com influenciador. Hoje a minha relação com o influenciador ela está mais na questão de análise da reputação dos influenciadores, para garantir que a empresa vai apostar nos influenciadores que têm um menor risco, principalmente que não vão acabar gerando uma crise no futuro. Jesus Christ. O que a gente mais tem são influenciadores que acabam se envolvendo em polêmicas, em problemas. Então, é muito importante fazer esse processo de análise do perfil para entender quem é o influenciador que eu quero apostar, quem é o influenciador que não vai me trazer risco no futuro. Acho que esse é o trabalho de PR dentro do mercado aí de influenciadores. Eu tô muito gozadinho hoje. Bem gozadinho hoje, né? Hoje? Isso aqui que você passou, foi a vaca que lambeu o seu cabelo? Não sei, cara. Deu uma liga aqui, deu uma liga. Então o cara também é gerenciador de risco, né? Dentro ali do Jeremy Crise, o cara é um gerenciador de risco ainda. Gente, ele é um analista de risco. Olha, essa profissão tá ficando bem mais sexy que no começo. É isso que eu tô te dizendo. Tá ficando bem mais sexy que no começo. Quando eu digo que ele é lobista, eu entendo onde tu quer chegar, mas... Eu vou dar um exemplo. Eu entendo onde tu quer chegar, eu entendi o que tu disse, mas eu ainda vou manter vou manter o meu uso de lobista, porque é o seguinte, cara. Tu vai contar uma história, certo? Tu é um contador de história. Certo. Se tu tem esse contato com essas pessoas, tu não tá manipulando as pessoas. Mas tu também te dá a oportunidade para dizer, pessoal, pare um pouquinho, eu sei que vocês estão achando que é isso. Mas, pela nossa parceria, tu já sabe que eu sou um cara sério. Tu sabe que a gente não tá inventando. A gente tem um ponto de vista aqui. E aí tu vai lá e a mídia, as empresas que ele trabalha, uma empresa conhecida, ela precisa também ter
possibilidade de falar. Porque senão tu não conhece jornalista, tu não vai conseguir nem falar com o cara. O cara, o cara nem vai te escutar. Então, esse nível de lobismo que eu digo é porque tu não tá manipulando a informação. Tem uma oportunidade, tu vai ter uma oportunidade, porque pra mim lobista tem a ver com influência. Então, aí é onde eu ia falar. Você falou a palavra, olha só. O lobista, ele é um influenciador com contraponto. Entendeu? É um toma lá da cá. Sabe? É isso que o lobista faz. Sabe? Ele influencia. Só que a outra parte, a contraparte, ela pega e fala assim, tá, o que eu ganho em troca com isso? Entendeu? Então, ela tem um contraponto. Percebe? Então, o lobista, ele é um influenciador que gera um contraponto. Ele precisa uma mão lavar a outra. O influenciador que a gente conhece hoje na internet... Não necessariamente, né? A palavra não necessariamente... Eu entendo o que quer dizer, mas não necessariamente ela quer dizer isso, né? O significante e o significado, né, são diferentes. Isso é uma coisa que nós, com o tempo, conhecendo os lobistas daquilo que a gente conhece, a gente vê que, na verdade, esse é o desenho que a gente tem. Mas eu acho que não necessariamente por isso. Entende? Quer que a gente põe no Google pra ver? A origem da semântica. Pode procurar. Mas o influenciador, ele já não tem. Ele simplesmente coloca um conteúdo lá na esperança que as pessoas, com o simples fato da exposição dele, as pessoas vão se sentir, digamos assim, convencidas a comprar um determinado produto. Né? Não tem o tipo assim, vai lá no canal vai lá na empresa tal e compra o computador, ou compra a roupinha, o vestido. Né? Vai lá e faz o pedido aqui nesse site da China. Né? Porque o cara ele não... E assim, se você for lá, eu te dou algo em troca. Né? Não tem esse contraponto. O lobista normalmente fala assim, faz isso aqui pra mim, que daí a gente tem uma festinha aqui de final de ano, vem te convidar. Sempre tem um contraponto. Entendeu? É a mesma coisa que você chegar para vender para uma determinada empresa, e vocês sabem que quem trabalha em empresas grandes, você tem que fazer aqueles cursos das coisas que você pode fazer ou não, né, numa empresa. Você não pode aceitar presente de fornecedores, por exemplo. Né? Eu não sei como é que é o nome disso, mas por quê? Porque esse cara que tá te mandando o presente, ele tá fazendo um lobby contigo. Pô, recebi um presente, então eu vou falar aqui com o meu gerente para comprar esse computador ao invés daquele outro lá, porque eu tenho influência com o meu gerente. Porque eu sou o desenvolvedor-chefe deles e aí, eu tenho que comprar um computador X ao invés de Y. Né? E aí a empresa vai acabar gastando $500 a mais e o presente que ele recebeu foi um presente de $40, uma garrafa de vinho ou alguma coisa assim do tipo. Entendeu? Então aí é onde eu acho que diferencia de um lobista para um influenciador. Com a minha humilde opinião, a tua sugestão que completamente, completamente não, que muito provavelmente esteja errada, entendeu? Não, de novo, uma coisa é a experiência na prática, o entendimento do que se usa numa palavra, né? E outra é a origem da palavra, né? Se distanciam muito, né? Porque lobby, né? O verbo lobby é procurar influenciar alguém ou sobre algum assunto de algum assunto, né? É isso que quer dizer, né? Basicamente. Então, a origem da palavra é só influenciar. Só que com Ou seja, tempo... influenciador e lobista é a mesma coisa. Não pode. Sabia que ele ia chegar lá. Então é a mesma coisa. Entendeu? Eu entendo... Pela origem da palavra. Pela origem da palavra, tá? Então é isso aí. Então, mais uma vez, o Jorge provou aqui que eu não sei merda nenhuma. Mas não foi o objetivo mesmo. Tu é que disse pra procurar, né? Ô, Marcos, só pra você saber, teve um podcast que a gente gravou, tava só nós dois aqui. Aí eu falei assim, tá, isso é tal coisa. Ele falou, não. Aí ele explicava, aí daqui a pouco, então é tal coisa? Ele, não. Aí eu falei, então eu não sei merda nenhuma mesmo, né? Daí ele concordou. Ele falou, é isso aí mesmo. Esse é o conceito, Não, mas muito mais porque, cara, informação é vital que tu tenha... Nesse nível, assim, é muito difícil, né, tu conseguir te comunicar sem ter essa influência. Tanto é que se gasta milhões em descobrir detalhes do que uma pessoa gosta, de um vinho que uma pessoa gosta,
ou até alguma coisa que nem envolva tanto dinheiro, mas é uma preferência, né? Tu acaba convidando o cara pra ir num lugar que tu sabe que ele gosta de jogar golfe, enfim, né? O que quer que seja. Então, cara, sim, eu acho que tem um pouco de influência, a informação é vital para esse, hoje em dia, ainda mais. Justo. Hã? Que tal? Não, eu concordo, acho que tem bastante conexão com o lobby que você falou, acho que tem essa conexão, ela pode ser feita, é super válida aí pro que a profissão evoluiu hoje e como a gente trabalha no mercado, como a gente enxerga o mercado também. Bom, vamos lá, cara, olha só. Mais alguns pontos aqui, cara. Não, eu quero pergunta. Ah, não, isso aqui vai gerar pergunta. Porque eu acho que se a pessoa vê o filme Hancock lá, ela vai achar que aquilo lá é o PR, entendeu? Aquele cara é muito mais do que um PR, eu acho que ele é o que o americano chama de publicist, que é o cara que cuida de toda a imagem de um profissional. Isso é mais comum aí isso é mais comum aí na indústria do entretenimento, me desculpe. Nesse ambiente em que a gente lida com estrelas, com pessoas, com imagens de celebridades, esse personagem é muito comum. Mas ele vai muito além do que é o PR e ele provavelmente contrataria uma agência de PR ou um profissional de PR para trabalhar na equipe dele. Ah, então ele, na verdade, mas esse profissional também pode ser um PR. Pode ser, e acho que muitas vezes até é. Né? Porque ele vai ser aqui, como nós vimos, o condutor, né? Muito bem. Porque, sabe que filme que ele tá falando? Não. É um filme que o Will Smith tem um superpoder. Sei. Sabe? Ah, tá. Que é o... que ele encontra com a namorada dele, ou irmã, ou esposa dele, não sei. Isso, com a antiga... Aí eles jogam não pode tubarão. revelar. Não, ele encontra uma pessoa, encontra uma mulher. Pô, Muitas coisas acontecem. Esse filme existe há 10 anos. Mais, né? Mais, uns 15 anos. Quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, já assistiu o filme. Já expirou. Já o período expirou, de spoilers. de spoiler, pelo amor de Deus. Mas até ele joga um tubarão lá numa pessoa, Exatamente. um negócio assim, né? Tem vários jargões, Exatamente, né? Ele tá numa pior em todos os sentidos, e um deles é a percepção do público, que todo mundo acha ele um perdedor, um super-herói do passado, Entendi. e um profissional que, se não me engano, era um PR, mas como eu falei, com esse perfil mais de publicist, se aproxima dele dizendo que consegue trabalhar com a imagem dele para que ele volte a ser percebido como um herói. Acho que é uma boa lembrança do Jorge, acho que o filme é legal e acho que também mostra bem esse papel de construção de imagem, de como a comunicação faz diferença na vida aí de uma marca, de um super-herói. No caso, o super-herói é a marca, então acho que mostrou bem esse exemplo, acho que foi bem lembrado. É uma enciclopédia ambulante. Eu vou provocar ainda, só para você saber, ainda, além de ser lobista, contador de história, condutor de orquestra, gerente de risco, dirimidor de crise. Você aqui, tem direito a discordar, tá? Tá, o Mate também conhece muito de quadrinhos e de seriados, a cultura pop, assim. E vamos falar um pouquinho do PR do The Boys. O que tu pode dizer para nós? Legal, o que hein? tu pode dizer Legal. para nós do PRismo? Aqui, né, só para te saber, Mati, nós não temos compromisso nenhum com a verdade. Então deixa eu falar. Aqui. Esse podcast é o podcast que a gente tem compromisso com a conversa, nem sempre com a verdade. E eu não sei se eu posso falar isso mesmo do Mate, mas a gente tem essa possibilidade. Então, Porém, a gente traz especialistas aqui para falar sério, porque a gente só fala bobeira. Então tem o PRismo do The Boys, que tal? Eu não vi The Boys. Tu não assistiu The Boys? Não assisti The Boys. Não tá perdendo nada. Tu leu The Boys? Não. Quadrinhos? Também não, mas Eu conhece The conheço a Boys? história, sei que são super-heróis que acabam se envolvendo em situações polêmicas e acabam tendo a imagem dilacerada com o público. Muitas certo? confusões, né? Como diria a Globo, né? Continua. Mas até se o pessoal quiser uma indicação de algum seriado ou obra aí que tenha relação com o PR, eu acho que Succession é um super exemplo. Succession. Eles têm uma equipe de PR dentro da empresa que é retratada no seriado, e é um trabalho que obviamente tem alguns exageros, mas está muito próximo da realidade. Ali, no caso, os profissionais de PR têm que fazer a gestão de uma família que é bastante confusa, que é dona de uma
de um grupo, de um conglomerado de comunicação e que acontecem situações absurdas, assim, das mais inimagináveis possíveis, inclusive mortes na família, não vou também dar spoilers, mas assim, momentos marcantes de fusão, aquisição, negociações, vazamentos, acho que lida muito com tudo isso e tem esses, se não me engano, são dois profissionais ali, dois atores que representam profissionais de PR e que fazem muita gestão de crise, muito contato com a imprensa e está muito próximo da realidade aí dessas situações difíceis que o PR encontra no dia a dia. Caraca, eu não conhecia não essa série aí. Succession? Em qual... É na HBO. Acabou agora já? Acabou, foram 5 ou 6 temporadas. Foi uma série super aí premiada. é que é bom então pra assistir, que já acabou que deve estar pra você maratonar e assistir tudo. Exato, não são muitos episódios por temporada. Foi uma das séries mais premiadas nos últimos anos, em termos de Emmy. Então, acho que teve um reconhecimento bem grande de público, teve uma audiência bem boa e a série é muito bacana. Eu acho assim, os primeiros episódios, eles às vezes podem parecer um pouco diferentes do que a gente está acostumado, porque eles têm uma estética de documentário, principalmente no começo, mas não é um documentário. Eu te entendo perfeitamente, porque a primeira vez eu achei insuportável. Os primeiros 2 episódios, até começar a embalar, parece que foi algo feito com baixo custo, com baixo orçamento, mas depois você entende que a ideia é mostrar como se... permitir que a audiência entenda que está fazendo parte daquelas discussões e capte a atenção pelos movimentos de câmera, tem alguns zooms, alguns fade-ins e fade-outs bem diferentes do que a gente está acostumado aí numa superprodução hoje de TV, né? Isso é uma coisa aí que você tocou aí, que é bem isso, né? Eu acho que assim, toda e qualquer série, programas recorrentes que seja, acaba sendo assim, né? Os primeiros episódios são realmente muito baixo custo. O cara faz ali com 3 câmeras para poder conseguir fazer o negócio acontecer. Eu acho que um case bastante comum disso é o Breaking Bad, que teve muitas pessoas que desistiram depois dos primeiros episódios porque eles estavam meio truncados, não fizeram o mesmo sucesso que os outros. Eu acho que muita gente voltou a assistir depois quando viu que a série fez um sucesso estrondoso, né? Então, só que aí é que tá, ó, como fez sucesso, significa que muita gente que às vezes a gente conhece não continuou assistindo. Porém, muita gente assistiu, porque senão não tinha sido vendido e não tinha sido vendido e não tinha, digamos assim, conseguido o contrato. Mate, eu vou entrar em vários assuntos aqui. Tem muitos assuntos. Um deles, cara, o trabalho de ombudsman também faz parte do trabalho do PR? Não tem relação. Não tem relação? Não tem relação. Muitas vezes o ombudsman... e assim, tem ombudsman dentro da própria imprensa, dentro dos jornais, que fazem a conexão com o público. Dentro de empresas a gente também já vê esse papel, mas ele não costuma ser ocupado aí pelo mesmo profissional de PR, pelo menos com a pessoa que tem experiência em PR, não é esse o foco. Então são jornalistas, então, na verdade? Sim. Entendi. Pra mim, tá vendo? Tem muito especialista de atendimento ao consumidor, pessoas que trabalham com vendas, que acabam migrando para essa área também. Porque, na verdade, eu queria linkar, né, agora com a questão do dia a dia, porque isso que tu falou parece ser bem sexy. Esse trabalho aqui é bem sexy. Sim. Né? Não, sendo honesto, né? Bem movimentado, como tu falou, não é entediante. Mas e a realidade da grande maioria de quem faz PR? Ficou seríssima essa pergunta. É uma pergunta séria, assim, é um mercado que tem seus desafios. Eu acho que o pesadelo hoje do profissional mais experiente é ter que voltar para o início da carreira, quando ele tinha que atender 6 ou 7 clientes de um porte pequeno. Os espaços na imprensa são muito pequenos para clientes pequenos, por motivos óbvios, porque os produtos, as soluções que as empresas pequenas elas propõem ao mercado, elas têm um público-alvo bem menor, então obviamente vai ser de menos interesse público, vai ter uma cobertura menor. Entendi. Então, cavar espaço, o ato de buscar espaço na imprensa para clientes pequenos é um desafio bem grande, é algo que normalmente acontece no começo da carreira de um profissional de PR, quando ele está trabalhando numa agência, quando ele está atendendo 5, 6, eu já atendi, eu acho que 9 clientes de uma vez só, por exemplo, clientes que vão te dar uma demanda de horas bem menores,
mas que vão ser bem desafiadores no sentido de buscar esse espaço na imprensa. Acho que, como eu falei, é algo que um profissional mais experiente costuma tentar fugir e escapar, porque realmente é uma experiência que é desgastante. É muito ruim você não poder focar num tema, num assunto, e você ter que cobrir diversos clientes, muitas vezes de setores totalmente diferentes. Então, é realmente um desafio bem grande aí. E sem muito tempo também de pesquisar, talvez, a empresa, porque o cliente, às vezes, por ser uma empresa pequena, ele não tem tanta verba assim para disponibilizar, né? Exatamente. Então, eu vejo isso aí realmente uma coisa... É por isso que no começo de uma carreira de um PR, ele costuma ser um generalista. Ele costuma falar de tudo, precisar entender de tudo, precisar entender um pouco de direito para trabalhar, de repente, com um escritório de advocacia, precisar entender um pouco de varejo para trabalhar com um varejo pequeno da regional, saber um pouco de como é a imprensa de gastronomia para atender, de repente, um restaurante. Então, é muito ramificado. E assim, no ponto que eu cheguei na minha carreira, eu já tenho o privilégio de poder ser especializado numa área, que no caso é tecnologia, e eu acho que é muito mais prazeroso tu poder se especializar dentro desse assunto, tu poder ir a fundo, e acho que o resultado do trabalho também acaba aparecendo mais por você conseguir ter essa especialização. Você já trabalhou, por exemplo, fazendo PR de uma equipe de podcast? Não, equipe de podcast não, eu trabalhei com restaurantes de comida rápida. Até falar comida rápida é um treinamento, quase lavagem cerebral que a gente faz, porque muitas vezes esses restaurantes não querem ser conhecidos como fast food, porque o termo é mal visto. A gente sabe ali a geração de baixa qualidade, a geração que cresceu vendo o Super Size Me, ela está muito impactada e que entende que fast food faz mal para a saúde e não é a solução ideal. Então essa indústria passou muito a falar de alimentação rápida como uma forma, pelo menos em português, de amenizar um pouco dos produtos que eles faziam e fazem. Enfim. Mas viram como as palavras trocam de significados? Botou, né, é quase um bigodinho isso aí, né? Tu falar porque é uma tradução literal, né, do fast food e da comida rápida, mas muda um pouco do sentido, porque fast food é mais pejorativo, pelo menos na visão aí do consumidor brasileiro. Sim, sim, sim. Porque tudo é uma questão de percepção, né? Exatamente. É percepção. É a mesma coisa que você falar assim, é palha de aço e, né, no Brasil... É que quando surgiu fast food, o fast certamente tinha um objetivo, na verdade, de ser um atrativo. Uhum. Exatamente. Né? Assim como quando o carro surgiu como uma grande solução para cavalos. Se acreditava, podia até se acreditar que os cavalos poderiam destruir o planeta, né? Por causa das fezes, não sei, né, das pestes, né? Então o carro surgiu para, o carro chegou para substituir, gente. E aí a mesma coisa. Chegou, né, para salvar o planeta. A comida rápida é porque, mulheres passaram a trabalhar fora de casa, né? Não pode passar 3-4 horas comendo, tu precisa ter uma fast food, né? Eu não sei se vocês viram até o filme do McDonald's, que apresenta a história do Croc. Tem uma história bem bacana ali que ele fala até as pessoas acham estranho no começo que elas não precisam de talheres para comer. E isso fazia toda a diferença, porque você não precisa nem de talher, você pega com a mão na embalagem, já come ele direto, já faz toda a alimentação mais rápida. Sexy. E aí, essa palavra, né, traduzindo para tua linguagem, né, tu precisa trabalhar com conceitos assim também de deixar a empresa mais sexy. Vou dar uma dica. Usa a palavra sensual. Sensual. Não pode ser sensual. É a tradução direta de sexy. Eu diria que é atrativa. Acho que sexy talvez seja um pouco demais. Mas assim, tem empresas, por exemplo, que buscam renovar aí a base de clientes. Uhum. Por exemplo, no agronegócio, por exemplo, eu já trabalhei nesse setor também. Tem muitas empresas que precisam se renovar, porque são centenárias, às vezes tem até mais de 100 anos de atuação e o público está ficando velho, estão vindo novos consumidores e eles não são mais vistos como inovadores ou como tecnológicos. Acho que esse também é um papel de PR, tentar buscar quais são as inovações, quais são as tecnologias que essa empresa está desenvolvendo, e ele não vai criar do ar, ele vai ter que ir atrás da área de desenvolvimento de produto, vai ter que ir atrás das estratégias da empresa para entender onde ali estão as mensagens que ele pode trabalhar para realmente mostrar para o mercado e através da imprensa como essa empresa está se modernizando e ela não é a mesma que ela era 100 anos atrás. Né? E vem cá,
Outra pergunta é o seguinte. Quantos cabelos tu acha que a que a PR da Budweiser perdeu com a campanha? Porque é uma questão política, né, muito forte, eu vejo, mas não quero nem falar da parte política, mas porque eu sei que ela foi demitida, né? Ela, na verdade, a diretora, na verdade, não foi ela que foi demitida. Uhum. E aí? Cara, eu acho que o PR sempre tem que pensar que we can only do so much. A gente só vai até certo ponto, sabe? Eu acho que assim, PR não vai inventar informação, PR não vai maquiar as coisas. Acho que é errado pensar nesse sentido. Então, assim, sinceramente, crises, problemas não são algo mais que me fazem perder cabelo. Pra ser sincero, não é algo... Acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Com o tempo, com as crises, a gente começa a ver uma silver line, uma linha cinza aí, um rumo. A gente começa a entender que, na verdade, as crises estão aí para ser solucionadas. Esse é o papel do PR, então vamos tratar de solucionar elas. Então, eu quero deixar essa mensagem, vamos descobrir como é que é o nome dela, né? E que ela escute esse podcast aqui, a gente pode traduzir essa parte, ela pode entender que não precisa perder cabelo, nem ficar cabelo branco. Tá bom. Certo? Muito bem. O que, cara? Aqui nós... São duas empresas aí que sofreram demais, né? A Budweiser, ela saiu de primeira no mercado americano para sétima, né? E eu não sei se continua caindo ainda. E essa marca aqui saiu de quinto para primeiro. Então... Só entra cerveja de primeira, né? É cerveja do verão, né? Digamos assim, né? Cerveja do dia a dia. Mas é aquela história, tanto a Budweiser, a gente fez um episódio no podcast, que eu tenho outro podcast em inglês aqui, e a gente fez exatamente sobre isso, é bem recente agora, umas 2 semanas atrás. E a Disney perdendo 196 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, assim, é muito dinheiro, né? A gente já fez contas aqui, que você consegue viver bem pro resto da sua vida se você tem 9 milhões de dólares. Eles perderam e é 196 bilhões de dólares. Né? O papel do PR aqui é mostrar como ela vai sair desse buraco. Acho exatamente. Que esse é o papel. Acho que vocês começam a entender PR quando vocês entendem que é muito por aí a nossa atuação. Né? Qual que é a comunicação agora, a partir de agora, que você tem que utilizar para desqueimar esse mercado, né? Para, apagar um incêndio mesmo, jogar água e para ver se floresce alguma coisa ali, porque a floresta está queimada, né? Deixa eu dizer uma coisa. Dá pra ver que ele foi treinado por um PR também, porque eu apertei ele aqui, né? E ele saiu. Na hora de falar, foi super polido aqui e tal, profissional, né, cara? O cara preparado para ser executivo. Eu acho que o Mate tá demonstrando por essas características aqui, tá preparado para ser executivo. É o que eu acho, né? Como eu falei, PR tem um acesso privilegiado aos executivos, então a gente está lidando muito com o presidente de empresa, com o diretor financeiro de empresa. Eu acho que isso dá uma bagagem bem bacana para o profissional de PR. Acho que tem muitos profissionais de PR que acabam virando aí executivos e líderes de empresa também por isso. Acho que é uma área que prepara bastante para lidar aí com comunicação, sem dúvida. E eu cantei essa bola aqui na segunda semana de dezembro, terceira semana de dezembro de 2023. Eu cantei, ó. Né? Questão aí tá preparado para ser o executivo, né? Eu vai pegar daqui a 10 anos. Vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui e vamos ver se eu tô certo ou se eu tô errado, Wilton. Tô certo ou se eu tô errado. Vamos falar um pouquinho assim, de algumas coisas bem atraentes da profissão, né? Ou não, né? A questão de clubes, atletas, de futebol. E outro ponto aqui também é sobre... Tu imagina o que precisa ser o PR da família real britânica? Esse sim acho que é um pesadelo. Por que, Mate? Porque os temas de... acho que veículos de fofoca, veículos que cobrem essa questão de monarquia são extremamente perigosos e tudo que você pode falar, tudo que o PR pode falar vai ser usado contra ele, então acho que é um tema super difícil. Eu não sei te dizer como esse time trabalha.
tenho assim, a minha imaginação voa longe pensando em como isso é feito, mas eu acho que a família real ela é muito fechada. Eu não duvidaria se eles não tivessem aí figura de um publicist ou uma figura de PR e se limitassem a negar todos os pedidos de entrevista, a negar todos esses trabalhos para evitar a exposição, sabe? Eu acho que no caso deles, talvez falar menos seja melhor do que buscar a exposição. A gente tem entrevistas históricas aí de membros de família real e acabam sempre gerando uma polêmica muito maior do que eles pensavam quando toparam fazer as entrevistas, né? Até recentemente ali do filho mais novo da Princesa Diana com o Príncipe Charles, da finada Princesa Diana, a gente tem aquele histórico que virou um especial no Netflix. É verdade. Então, tudo que eles falam acaba virando polêmica. Ali acho que a situação é muito mais do menos é mais. Essa seria a minha sugestão se eu fosse trabalhar PR com a família real, para ser honesto. E deve ser uma escola bem mais difícil, porque às vezes tu cuida da carreira de um atleta ou de uma celebridade, é uma coisa. Ela tem um tempo ali, né? Um tempo de... Você está lidando com uma pessoa já. 10 anos, e aí, não, e mais ainda, 10 anos. 10 anos, né, de pico, depois é administração. Agora, uma família real, tu traz contigo uma bagagem muito grande. Eu imagino que tenha toda uma linha só para isso, Mate. Eu diria, se eu tivesse nisso, eu iria me especializar em famílias que viveram 500, 600 anos antes. Como é que eles fizeram? Porque, na verdade, essa figura do PR pro rei já existia, nas famílias reais. Mais ainda, pode voltar mais no tempo, já existia o PR, só não chamava ele de PR. Mas você conselheiro, né? Você imagina o seguinte, por exemplo, no caso da família real, Interessante. primeiro que eu morei 7 anos na Inglaterra. Então o tabloides lá é muito forte. Não, eu ia dizer isso, a não cultura existe. do tabloide, do jornalismo. Não existe, isso aí a Inglaterra não tem nenhum tabloide, é mentira. Não tem nenhuma revista de fofoca. Não tem, é o que mais tem. Mas é impressionante. Como pode, né? É a maior mídia de tabloides que existe no mundo, eu acho que são eles lá. Mas, porém... Inclusive o Will é muito fã do The Sun. Da linha editorial do The Sun. Eu não leio jornal, então... Eu não leio jornal. Eu não posso nem te falar. Eu nem entendi a piada, porque eu não sei. Não? Eu não sei que viés que o The Sun tem. Cara, The Sun é um jornal, um brown journalism, né? Não sei se existe o termo em português. Já teve jornalismo marrom e jornalismo amarelo, depende para quem você perguntar e quando você perguntar, mas é nessa mesma linha. Não estamos falando de Índia e China, não, né? Cara, não, porque aqui não pode, né? Aqui não pode agora. Aqui não pode. Já botei racismo no meio. Mas então, cara, a questão da rainha, como a gente falou, e sobre atletas até, você tinha falado sobre estrelas e tal, atletas de, por exemplo, futebol. A gente tem uma revolução acontecendo, assim, nos últimos anos. Se você volta 15 anos atrás, os jogadores não tinham profissionais de PR nos seus staffs, até porque muitos jogadores na época nem tinham staffs. Hoje os jogadores têm uma verdadeira caravana de profissionais que acompanha eles. Alguns jogadores. Né? Principalmente quando se chega a um determinado nível. E nesse caso tem que lidar muito com a expectativa do jornalista, porque o jornalista não gosta de ver o Relações Públicas como mais um intermediário. Acho que tem uma atuação que tem que ser muito dosada aí para evitar que o PR seja só um encaminhador de conversa, seja só uma barreira entre o jornalista e o cliente. Então, acho que é uma área que está se desenvolvendo bastante. Hoje aí, boa parte dos jogadores que já saíram dos primeiros passos da carreira, eles já têm um profissional específico e que também muitas vezes tem alguns conflitos com o profissional específico do clube de futebol. Então a gente vê alguns conflitos aí, o clube tem a sua própria agenda, os jogadores têm sua agenda e algumas vezes tem conflitos e isso gera problemas e acho que é um desafio bem grande pro profissional de PR dos dois lados entender o que o jogador precisa e entender o que o clube precisa e tentar fazer o melhor disso. Mas acho que é um tema que tem gerado bastante discussão. Se vocês conversarem aí com jornalistas que estão hoje em veículos esportivos, em rádios esportivas, eles vão falar que eles não gostam da figura do assessor de imprensa, que ele cria barreiras, que ele bloqueia espaço.
Mas a gente sabe que ele é importante. O jornalista ter acesso direto ao jogador muitas vezes vai causar mais crise do que vai solucionar problemas ou vai gerar uma projeção positiva, né? Eu passei a achar meio chato as entrevistas com os jogadores agora na lateral do campo. Porque agora eles não falam mais o que é realmente. Eles falam, parece que eles pegam aquela cartilhazinha do político e aí junta lá várias frases com as outras. Tipo assim, tem 3 colunas, você pode ligar qualquer uma das 3, você gera qualquer coisa sem assunto bosta nenhum. Acho que é um ponto crítico e um bom ponto levantado até como crítica para os profissionais de PR que muitas vezes podem não estar preparando seus clientes da melhor forma possível, assim. Eu acho muito chato, cara. Os caras não falam, pô, e aí, o que você achou do jogo? Sabe como é que é, né? O professor... É que pega uma fórmula montada, aí vai dar qualidade do profissional, tá? E até faz uma comparação, por exemplo, com o UFC, com boxe. Aqueles caras estão preparados para divulgar a luta e o jogador de futebol não entende esse papel que ele pode ter também. A gente vê, obviamente, o boxe e o UFC muitas vezes viram a fita e fazem um pouco demais, acaba ficando um pouco escrachado. Mas eu acho que tem um espaço aí no futebol, por exemplo, de que se promova mais essa disputa saudável, que se promova a rivalidade. Acho que o profissional de PR também podia entrar um pouco nisso na orientação dos clientes, né? Quando ele fala escrachado, é os lutadores de MMA lá quase se beijando na frente, tem um provocando, né? E tu vê que alguns são atores decentes, outros são péssimos atores. Então, isso tira um pouco a credibilidade e a seriedade, né, de algumas lutas, né? E no esporte também, porra, quantos atletas já faziam, na verdade, Mate, quantos atletas não faziam o próprio PR, tá? O próprio Relações Públicas, na década de 60, 70, 80, atraindo o público pro jogo. Acho que o Muhammad Ali é um exemplo clássico. Só olhar entrevistas dele aí no YouTube, tem falas fantásticas de promoção de luta, as pessoas realmente ficavam curiosas. Eu acho que no futebol, pro pessoal que é mais velho, vai lembrar do Dadá Maravilha. Era um cara que vendia muito o jogo, que criou frases, criou bordões. Obviamente os bordões do Dadá não funcionam para hoje, mas tem formas de você se comunicar hoje que vão causar esse impacto no público e vender um pouco mais o espetáculo, né? Bota os caras fazer dancinha em TikTok, velho. Ai. Mas é o que vai levar a galera, bicho. O problema é a fórmula. O problema de qualquer emprego, qualquer trabalho é a fórmula, né? Tu tenta aplicar a fórmula porque deu certo para algumas pessoas. Só que nesse caso é um trabalho tão individualizado, cara. Se trata é um trabalho tão individualizado que tu criar a imagem do jogador, né? Um dos jogadores, acho que é o Hendrick, não quer nem saber de festa, não sei se é alguma coisa assim. Pô, o cara com 15 anos já tinha um PR. Ele já tinha, na verdade, aquilo. Vamos lembrar que o Mate falou em assessor de imprensa. Via de regra, pode ser um PR. São normalmente as mesmas coisas no Brasil. Beleza. Então, só pra deixar claro, mais um ponto de entendimento aqui. Cara, se eu entendi isso aqui, cara, eu acho que o pessoal vai entender bem direitinho o que é esse trabalho aqui, né? Deixa eu voltar lá na família real rapidinho. Mas sempre? Que é o seguinte, a questão da família real, você imagina a frustração, por exemplo, de um príncipe, que ele é o segundo na linha sucessória, tá? Aí, o irmão dele, que é o primeiro na linha sucessória, casa e tem um filho. Ele passou a ser o terceiro. Aí, tem mais um filho, ele passou a ser o quarto. Aí tem mais um filho, ele passou a ser o quinto. Entendeu? Então, assim, ele agora está numa linha sucessória tão distante que ele sabe que nunca vai chegar ele a ser o rei. Então, a frustração numa pessoa dessa, que ele deveria ter sido explicado a ele que, olha só, você não é o direto na linha sucessória, então, assim... Príncipe, né? Você é príncipe, você vai desfrutar digamos assim, dos benefícios de fazer parte da família real, porém você não vai ser rei nunca. E às vezes o cara gostaria era de ser rei. Ele não quer ser só rico, entendeu? Porque é aquela história, né? Para muita gente ser rico não basta, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Então, aí onde é o problema, que aí os PRs tem problema na questão da família real. Porque não é só uma pessoa. Você tem um monte de gente que essas pessoas come to age, né? Elas atingem uma idade e falam assim, pô, agora sim, eu poderia ser o rei.
né? Poderia Sim. ter o poder nas minhas mãos e tal. E não tem, porque nunca vai ter. Ele é simplesmente ali cara, ele é o cara que chegou com um cavalo branco da primeira cena do filme, entendeu? E pronto, ele não parece mais nenhuma outra cena do filme, porque ele tá na linha sucessória que vai ser puxada para trás. Mas tu vê, tudo que tu tá dizendo vai ao encontro do que eu falei antes, né? Tem que ser algo muito específico, porque não se trata da cultura... Pô, tem a da pessoa, tem a cultura de empresas que duram mais tempo, mas a cultura real, cara, é difícil tu entender. Outra coisa... Empresas duram 100 anos, 100 e poucos anos, né? Poucas atingem Mas essa idade. tem mais uma coisa, além disso, o Matias falou em conhecer o cara que cria o design do produto, falar com os clientes que usaram o produto e tal. Só que tu tem acesso a essas coisas nas empresas. Tu consegue ter acesso a detalhes da empresa. Numa família real, cara, tu é muito importante, tu tem que ser muito próximo da família, porque essas pessoas podem estar guardando segredos, a gente não sabe, né? Mas inclusive, devem estar guardando segredos. E aí, como é que tu vai trabalhar com um produto desses? Como é que tu vai trabalhar com esse produto, Mate? O produto é vida, não desse tamanho aqui na mesa. Pega que é tua! O produto não é um produto de caixinha, né? Não é um charuto. É vida, sabe? É uma coisa complexa. E aí outra coisa, não é produto, é serviço também, né, Mate? Experiência, serviço. É experiência. Né, na verdade, ele capta produto, né? Porque, na verdade, tu pode transformar a imagem deles, né? Tu imagina quantas vezes nisso... desviamos completamente o assunto, mas tudo bem. Não, estamos falando de PR, ué. Quantas vezes, né? Quantas vezes eles tiveram que mudar o foco da família real para a família real permanecer? Como é que tu faz para famílias, não só agora, né? Não só a influência da cultura que tem agora, mas como é que tu faz para que permaneçam relevantes, para que permaneçam com poder, sabe? O PR deles, eu sei que teve muito trabalho nessa questão aí do especial do Netflix. É exatamente isso onde eu ia colocar, porque isso aí do especial, que é uma série, inclusive, é fascinante, eu gostei demais, pelo fato de eu ter morado muito tempo lá. The Crown? The Crown. Eu achei muito legal, muito fascinante. Mate, no CSBT? A coroa. Se é isso, tá bom. Porque daí serve para as duas coisas, né? A coroa mesmo que coloca, ou a coroa, que é a senhorinha que ficou velha. Não ficou em inglês, em português fica muito mais engraçado. Que eu e o Mate, há alguns anos, né, mas a gente se conhece, né? Hoje a gente tava conversando 25 mais anos. de 20. Então, a gente tem umas piadas internas, entendeu? Da tradução de filmes e seriados. Como eu acho que tudo começou quando Breaking Bad foi traduzido na Record para Breaking Bad, a química do mal. Breaking Bad, a química do mal. Então, muito ruim essa tradução, porque entrega ali, já é um spoiler, na totalmente. cara. Mas assim que eram os filmes dos anos 80, exatamente, né? Mas isso que eu ia dizer, que tu imagina que a inexistência total de PR, de promoção de um filme, né? A promoção, o entendimento do que eram os filmes no passado, quando tu revela no título. Imagina a criatividade de esqueceram na cara, de mim. Né? Uma porrada. Cara, esqueceram de mim. Essa é uma que eu acho absolutamente espetacular. Sim, funcionou. Pra mim essa foi foi um dos melhores. Virou uma marca de tão boa. Como é que é em inglês? Home Alone. Home Alone. É muito conhecido agora durante o período de Natal aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Então, mas pensa em outras traduções. Comando para Matar. Commando. Acho em inglês é Commando. O Exterminador do Futuro, né? Que é só Terminator. Que é só Terminator. Pô, é um outro tipo. Então não promoveram muito bem aí. Diversas marcas não foram muito bem promovidas. Né? Faltou um condutor. Mas assim, é até curioso ver que em Portugal é até pior do que no Brasil. Se o pessoal procurar no Google, consegue ver. Eu me lembro que Bastardos Inglórios, por exemplo, que é Inglourious Basterds nos Estados Unidos, é Sacanas Sem Lei em Portugal. Isso mesmo. Como é que ficou a versão de Bastardos Inglórios? Sacanas Sem Lei. Nossa senhora, isso aqui, esse vai ser
o short com mais views, ó. Ah, tu tá louco. Foi uma cara feminina em mim aqui, ó. E já melhora, né, Hilton? Ué, mas por quê? Ah, porque tu sabe que atrai muito, né? Ah, tá. Atrai muito, atrai muito. É. Então, agora, vamos falar de outra coisa, cara, que é mais difícil. Tô falando sério agora, né? Agora tá ficando sério? Que é, cara, a importância de um PR para políticos, especialmente para a guerra. É um dos desafios mais complicados, eu acho, que pode ter para um profissional de PR questões de guerra. Eu acho que no contexto de empresa, por exemplo, a gente pode citar agora, a maioria das empresas grandes, assim, multinacionais, acabam tendo atuação em Israel, por exemplo. E se manifestar sobre esse tema é extremamente polêmico e perigoso. Eu acho que, como eu falei ali, quando eu falei de governo, eu acho que vamos dizer assim, a resposta ideal dentro desse contexto normalmente é falar de que é outro dos fatores externos que a empresa não controla. Então eu acho que a empresa não pode, a maioria das empresas vai acabar não se posicionando quando a gente fala de temas relacionados à guerra, por exemplo. Mas para um governo fica um pouco mais difícil. E eu acho que aqui o PR acaba tomando uma cadeira de carona e não de liderança, porque eu acho que o político se sobressai sobre o PR. Eu acho O que líder, né? exatamente. Você não vai ver um PR aconselhando um político a se manifestar ou não se manifestar sobre uma guerra ou não, porque isso tem uma questão de ideologia que chega antes. Acho que tem que pensar também nesse contexto. Na verdade, eu tô te perguntando isso porque eu até conversei contigo sobre um programa, é um podcast, mas na verdade é um programa, né, com interpretações e tal, chamado Nazis, The Road to Power, né, e são 16 capítulos, não dá 7 horas e meia, eu acho, né, o vídeo inteiro, mas nesse momento eu pude ver a importância do PR na segunda movimento que o Hitler fez. Porque a primeira parte ele não tinha PR. Sabia disso? Não. A primeira parte vai aparecer, então, te convidando para assistir por isso, cara. Ele não tinha. Aí uma das pessoas, cara, a gente precisa mudar essa imagem. E então o capítulo 7 ou 8 inteiro, Mate, é como eles fizeram para mudar a imagem do Hitler internamente para a população. O avanço de Hitler tem muita conexão com propaganda, né? Então faz todo sentido envolver PR e trabalhar essas questões de comunicação externa. Então outros assumiam funções, né, do partido e ele precisava ser visto como querido pelas crianças, querido por todos, né? Claramente tem uma influência fortíssima então na guerra isso, né? Agora tu imagina tu tá participando disso, cara. É complicado. Eu acho que foi uma área que a área de PR política ela é muito grande. Eu acho que praticamente todo parlamentar hoje ele tem uma equipe de PR. É uma área que eu me mantive desligado. Eu não tenho aí na minha experiência trabalhar com PR político. Tive um pouco de experiência com PR sindical lá no começo da minha carreira e realmente tem muitos desafios. É bastante complicado entrar nessa área. Não é algo que eu gostaria de trabalhar novamente, então, mas acho que tem pessoas que encontram que seu talento consegue fazer um bom encontro aí com o que é necessário, com os desafios dessa área e acaba sendo um bom profissional, curte, gosta de fazer esse tipo de profissão, mas eu logo que trabalhei com isso eu vi que não era para mim. É o PR que fala pro político ir lá pegar as criancinhas no colo? Na época de campanha? Normalmente esse é mais o papel do marqueteiro. É o marqueteiro. É o marqueteiro. Que é uma figura mais clássica aí nas campanhas. É porque é isso que eu tava imaginando, porque eu acho que eles usam mais a marqueteiro mesmo, sabe? Porque o PR, ele quer fazer aquele balanço, né? Daquilo que é importante, daquilo que é positivo, daquilo que não deve seguir por esse caminho. E com política não tem jeito. Porque você vai falar assim, olha, é melhor você não falar isso, porque isso vai desagradar tal linha. Vai falar, mas é exatamente o que eu quero. Eu quero desagradar, eu quero gerar... fale mal, mas fale de mim. Né? Então, assim, e os que falam bem,
pra falar de mim, vão falar de mim porque eu falei essa coisa, que é falar mal. Você tá entendendo? Sim, o papel do PR na política é muito conectar com o jornalista, entender quais são os pontos aí que o político quer passar para o público final e passar para o jornalista. E permitir que o PR construa essa mensagem e consiga explicar para o político e para o seu cliente, no caso, como ele vai fazer essa mensagem ser efetiva e como ele vai conseguir uma melhor cobertura na imprensa. Então, acho que é muito nesse sentido. Relações públicas. Exatamente. Eu acho que o nome já está começando a fazer mais sentido pro pessoal, que fez para mim, né? Com certeza. Mati, olha só, e tu falou um pouquinho do passado, né? Tu abordou um pouquinho de como é que é o PR atual. Para onde vai o futuro assim da profissão? Eu acho que é uma profissão que está sempre se transformando. Isso é um clichê a gente falar, porque a maioria das profissões está sempre em transformação. Mas a gente vê muitas coisas novas chegando, a gente vê tanto agências, quanto empresas, quanto profissionais de PR estão buscando soluções de inteligência artificial para automatizar alguns dos processos, muitas vezes iniciar um press release, entender onde esse press release pode fazer mais efeito ou não. Acho que tem muitos experimentos aí nessa área. Mas eu acho muito bacana, assim, a gente observar esses movimentos. Eu acho, assim, eu gosto da frase nunca diga nunca, porque as coisas estão sempre se transformando. Se você pegar, por exemplo, alguns dias atrás a gente teve aí o anúncio do jogo GTA 6. A gente gravou um podcast semana passada sobre isso. Foi uma das grandes notícias aí no mundo de tecnologia, no mundo de games, obviamente. E a divulgação foi feita através de um tweet simples. Um vídeo que foi divulgado no Twitch com o trailer e gerou uma comoção no mundo inteiro. Eles não precisaram construir um press release, fazer entrevistas, fazer um monte de coisa, e eu não vou vir aqui falar que isso é errado. Então eu acho que a gente tem que entender e observar o que é o produto, o que não é o produto. Então talvez o futuro de PR seja entender um pouco mais esse contexto, entender qual a solução que precisa ser utilizada. A gente tem novas ferramentas aí, esse caso do GTA é um exemplo. Acho que obviamente não funciona para todos. Mas eles acharam deles. Exatamente. Eu acho que eles criam um pouco o ambiente de suspense, fazem as pessoas pensarem no jogo e tentarem entender o que ele vai ser. Cria-se muita especulação em volta disso. Talvez esse tenha sido o objetivo deles trabalhando só nesse ponto. Bateu um recorde no YouTube. E eu não vou vir aqui como PR dizer que eles teriam um resultado melhor se eles usassem todo vamos dizer assim, o enxoval de soluções e de ferramentas que PR tem hoje, como press release, desperdiçaram a oportunidade porque é um jogo histórico. Eu acho que não é por aí. Eu acho que eles entenderam o contexto, eles entenderam o peso do produto deles. Então, quando a gente fala em futuro, eu acho que é muito entender isso, que a gente cada vez tem mais ferramentas de comunicação, cada vez tem mais canais de comunicação, e entender esse enxoval, eu acho que é uma parte do profissional que quer se manter atualizado, né? Olha só, você falou que eu não sabia que tinha começado num Twitter. Twitch. Num Twitch. Num X agora. Num X. É Twitter. Não é Twitch. Sheet. Não é o Twitch aqui. É Sheet. Não, foi um Twitter. Uhum. Tá. Então, sim, pra você... É X-E-E-T. Sheet. Nunca vai pegar. Vai, rapaz, vai. Não vai pegar. Porque pega. Não. Pega. Daqui a 10 anos a gente tão ruim. volta aqui. Eu tinha muita esperança que o Threads ia naturalmente absorver o Twitter ou o X, mas a gente vê que não aconteceu, e acho que pelo andar da carruagem não vai acontecer. Acho que vamos voltar nunca mais vai poder chamar de Twitter, né? Um tweet, né? Eu acho que vai perder força e essas palavras vão desaparecer. Né? Não, mas é aquela história, Jorge. As pessoas usam, cara. E olha só, se começou ali o barulho, significa que ainda está muito forte. As pessoas falam, não tá, mas tá. É a rede onde a imprensa busca mais informação, disparadamente Twitter e X. Continua sendo, entendeu? Mati, quantas outras soluções interessantes a gente podia trazer, né? Essa foi uma solução. Tu lembra de alguma outra? Eu vou botar na fogueira aqui. Outras soluções que tu achou, dá pra ver que é um trabalho... É um trabalho que resultaram bem. Cara, eu lembro mais de tragédias do que de soluções positivas. Tá aqui, bizarrices e dificuldades e tragédias. Eu acho assim, o PR tá sempre buscando formas mais elusivas, formas mais criativas de divulgar um produto, de divulgar uma solução, de se relacionar com a imprensa.
E algumas delas acabam indo mais pro lado do stunt, Conversamos hoje sobre isso, né? Exatamente. E eu já vi muita empresa tentar fazer um stunt bem clássico, assim, de marketing dos últimos anos, que é aquele jantar nas alturas, em que ele leva o cidadão por um guindaste para fazer um almoço lá em cima. Muitas vezes não tem conexão nenhuma com a notícia, só porque é um stunt, porque é legal. E a gente já teve casos aí de ouvir histórias de jornalistas que tinham medo intenso de altura e simplesmente chegou na hora e eles não quiseram subir. Então, assim, são coisas que não fazem sentido nenhum e acabam ganhando alguma atração aí. Tem várias empresas que eu já vi que fizeram ações nesse sentido aí de jantar nas alturas. É um exemplo de algo que, sinceramente, a efetividade é muito baixa. Não deu certo. Então, o futuro, então, é entender cada vez mais como que essa empresa, a organização está inserida. Exatamente. Entender o produto, entender para quem ela está comunicando, acho que isso faz toda a diferença. O pessoal não faz isso, ou faz ainda de forma... Eu acho que é onde mais tem oportunidade de PR, é entender melhor os canais, entender melhor o seu produto e sair um pouco do lugar comum e das estratégias mais óbvias, assim, de fazer um stand simples para lançar um produto, levar o jornalista num restaurante bacana. Acho que a gente tem que sair um pouco desse contexto. E vem cá, o Big Brother faz aquele negócio daquela casa de vidro, né? Eles colocam as pessoas que vão participar para ser escolhido, inclusive, ali. Não tem um negócio desse? Eu não acompanho muito, mas eu ouvi um podcast e o pessoal comentando sobre isso na época. E isso é um instante, né? É um instante de marketing. Coloca uma casa de vidro, um quartinho de vidro com as pessoas ali dentro e tal. O Big Brother tá sempre tentando se renovar e trazer dinâmicas novas. Eu acho que a Casa de Vidro eles já fizeram por umas 3 ou 4 edições e é algo que pelo menos nas últimas foi feito porque tem funcionado. Eu acho que gera interação com o público, também é uma ação de marketing que consegue tocar o usuário final, o cliente final, nesse caso, o cara que está indo num shopping. Normalmente essa casa de vidro fica dentro de um shopping, fica dentro de um local de altíssima circulação, então ele acaba gerando um buzz, assim. Eu imaginei que fosse assim, na Avenida Paulista ali, sabe? Eu não sabia que era dentro de um shopping. Muitas vezes foi dentro de shopping. Polêmica, Mate. Tu disse que, né, o PR não pode perder muito cabelo, assim, né? Não pode perder muito cabelo, né? Né? Ficar de cabelo branco e tal. E que a PR lá da... Por que não? Deixa envelhecer. Mas né? Não mais do que natural. Mais do que natural, né? Daí nós comentamos antes, né? Da Bud, né? Da PR da Bud. Mas tem uma que eu acho que ficou careca. Qual? A PR que trabalhava na Pepsi quando eles prometeram dar um avião. Dar um avião caso a pessoa juntasse tantos pontos e a pessoa conseguiu. E o tamanho? E aí, tá de peruca hoje ou tu acha que essa pessoa aqui não perdeu também, ó, não podia ter perdido aqui a linha? Eu acho que quem perdeu o cabelo aí realmente foi quem idealizou a campanha e esqueceu de colocar o disclaimer falando que não poderia ser trocado pelo jato. Acho que era só uma piada, só uma brincadeira. Mas o PR em si, ele entra para solucionar o caso, né? E para solucionar o caso, perder o cabelo, se desesperar, não vai levar a lugar nenhum. Então, não perca o seu cabelo. Eu não sei que história é essa. Pô, cara, tem até se eu não me engano, tem até uma minissérie. Uma minissérie, acho que são 5 episódios no Netflix, ou 3 episódios, é Pepsi Where's My Jet. Era uma promoção que a Pepsi fez nos Estados Unidos, em que ela você poderia trocar tampinhas de garrafa por produtos colecionáveis que estavam num catálogo. Só que na propaganda, eles deram um exemplo de um cara que tinha trocado por um jato. Na propaganda dizia que era milhões de tampinhas trocadas por um jato e o personagem ali do comercial aterrissava esse jato do lado da escola, se não me engano, alguma coisa assim. E um cara levou a sério esse volume de milhões e conseguiu um benfeitor para bancar a compra dessas tampinhas e ele conseguiu juntar o valor, conseguiu fazer o pedido na Pepsi para trocar. E por um jato. Exatamente. Ele chegou naquele total. E aí que começa toda a briga jurídica e de imagem também, exatamente, né? Afetou muito a imagem da empresa na época. Então, essa pessoa E quanto que o cara levou de bolada no final? Porque o jato, eu acho que ele não conseguiu, muito pouco. Né?
Ele não conseguiu o jato e ganhou muito pouco, realmente. Ele sabia que era uma batalha que ele dificilmente ia ganhar, mas eles foram até o fim. Eu não me lembro exatamente qual foi o desfecho, mas acontecem vários desencontros ali. É uma história bem bacana de assistir. Esse é outro, mais um sugerido aqui nesse podcast. O Matias veio com, veio um arsenal aqui, depois podíamos só colocar todas. Você que tá puxando os assuntos aí, eu tô vendo ali no papel escrito ali. Mas só pra gente lembrar, pô, é bem atrativo, né? Inclusive o diretor de PR na época, diretor de publicidade, de marketing, eles fazem parte desse documentário. Eles dão entrevistas, é bem bacana de assistir, porque mostra o insight interno ali do diretor da época, quem era o presidente da Pepsi na época. Todos eles toparam falar e foram bem transparentes, né? Legal. Então esse é outro. Ultimamente também, acho que a Tamires te indicou. A Tamires é minha esposa, né? Indicou Fleck. Chegou a dar uma olhadinha? Sim, eu ainda não vi. Eu vi o resumo, me interessou bastante. Eu vi a descrição do que é o seriado. Parece que é um seriado bem envolvente aí sobre o mundo de PR. Acho que talvez traga alguns elementos que eu falei que tinham no Succession, que me atraíram bastante, que pela descrição parece ser bem legal. E é da Amazon Prime, né? Só quero arrancar de ti. Então a Emily in Paris também é. O Fleck, tu acha que vai pela mesma linha da Emily in Paris? Sim, acho que sim. Não vai. Só que não. Não é uma crítica, né? Eu assisti as 2 temporadas. E o Morning Show? O Morning Show é muito bacana. Mas é a realidade do outro lado do balcão, né? Do lado da imprensa. Mas mostra os Tem um pouco de gestão de crise ali. Tem um pouco de né? gestão de crise, sim. Também é bacana. Também é bem interessante, muito bem feito, com um elenco fantástico, muito bem escrito. Realmente Tu tá up to date? Não, eu vi as 2 primeiras temporadas. Bom, cara, os caras conseguiram manter a qualidade. E, na verdade, toda a parte distante de PR tá no 3. Sim, e tem uma conexão muito grande com casos reais, né? Tem uma inspiração em coisas que realmente aconteceram, então é bem bacana. Poxa, quem precisava o PR é o personagem da primeira temporada. Sim. O principal. Esse precisaria ter tido um PR um pessoal, assim, não acha, Mate? Com certeza. Ele era uma celebridade, não é? Sim, com certeza. No jornalismo hoje a gente tem muitos jornalistas que acabam atingindo esse papel de celebridade. Você pega aí o William Bonner no Brasil, ele é uma celebridade, ele sai na rua, ele sai em cadernos de fofoca, ele sai em veículos de fofoca, então ele tem que realmente cuidar da imagem dele. Eu tenho certeza que ele tem aí todo um staff por trás, incluindo um PR. Então, pessoal, como é que tá o conhecimento agora sobre o PR, sobre relações públicas, né? Eu acho que com esse gancho aí a gente pode falar que esclarecemos o assunto, né? Ué, não sei o quanto, né, todo mundo vai entender, mas, poxa, cara, eu tomei nota de muita coisa aqui, né, que o pessoal pode ver depois e tu vê que é uma profissão bem mais interessante e bem mais abrangente que eu achava antes desse podcast. É legal ter essa oportunidade de explicar um pouco, e obviamente isso reflete as minhas experiências, as minhas percepções. Acho que são 20 anos aí trabalhando no meio. Desde o segundo semestre da faculdade, lá em 2008, eu já me encaminhei para essa área de jornalismo, que a gente chama de jornalismo corporativo também, PR. Então eu já vivi muito essa relação com o jornalista, já participei aí de inúmeros desafios e inúmeras crises também. Mas meu cabelo tá aqui, como eu falei pelo Jorge. Eu sempre falo para as pessoas que eu não me assusto mais com nada depois de tudo que eu vi, assim, de desafios que podem surgir na carreira. E eu realmente recomendo quem gosta do assunto assistir alguns desses conteúdos que a gente falou aí ao longo do podcast, que eu acho que são bacanas. Isso aí. Show de bola! Muito obrigado, você que assistiu até agora. Compartilha, clica no joinha e manda alguns comentários aí pra gente. Valeu? Abraço! Grande abraço.